Olá, eu quero falar rapidamente, tentar ser breve, de falar como que eu conheci essa boca de jacaré. Essa boca de 09. Esse menino aqui, esse moço, ele sofreu um acidente em 2013. Que dia? Não sei, que eu não tava lá. 2013, ele sofreu um acidente grave. É 22 de dezembro. Aí, ele foi, né, todos aqueles paranauês foi pro hospital, enfim. Aí ele foi transferido pro hospital onde eu trabalhava. Depois de quanto tempo? Não sei, amor. Aí ele foi transferido pro hospital onde eu trabalhava. Depois de muitos anos que ocorreu tal, tererê tarará, já tava bem, já tava em casa. Só que ele ficou com uma das sequelas, foi devido a uma estenose que ele teve e que ele usa essa prótese aqui, ó. Puxei a mão. Puxa aqui, é pra você puxar pra É, estrupício. Vou mostrar pra outro. Ele usa essa prótese aqui. Aí ele usa essa prótese. Aí o que acontece? De tempo em tempo, ele tem que trocar. 2 anos. Né? Numa dessas idas de troca dessa prótese, ele foi pro hospital no dia que eu estava de plantão. Quem recebeu ele, admitiu no dia, tal, pererê, piriri, foi eu, né? Na época, a técnica mais bonita do hospital, eu. Aí é? Aí, claro. Aí, recebi ele, fiz admissão, tal, não sei o que, fez o procedimento e continuou internado. Aconteceu alguma coisa, mano, nesse meio tempo, porque tu foi só pra trocar prótese e tu ficou lá com sonda, um monte de coisa. Aí que o trem foi... Eu fiquei lá, eu fui só pra tirar, vou voltar pra casa. Isso. Mas só que aconteceu a fístula. Aí quando deu a fístula, eu tive que ficar lá. Ah, é. A princípio era só estenose, né? Tá. Aí foi tirar, na hora que tirou, tá, o doutor viu que além da estenose tinha essa fístula traqueosofágica. Aí... traqueosofágica. Aí foi onde começou toda a saga dele, né? Ele foi... Porque esse procedimento, que eu depois, né? Que a gente se casou, tudo mais que eu acompanho. Quando ele troca, no mesmo dia ele tá de alta. Nesse dia, para você ver como que é o trabalhar de Deus. Nesse dia, ele foi para fazer a troca normal. E aí acabou que descobriu outro problema. E teve que ficar para consertar o outro problema, que era a fístula. Nisso... Não, feio. Nesse tempo, no pós-operatório, daí ele já teve que ficar de sonda. Aí ele já ficou lá internado por mais tempo, que era para ficar só um dia, ficou mais. 3 meses. E aí nisso, todo plantão, Janda tava lá. Todo plantão, Janda tava lá. E aí a gente, né, quem é da área da saúde aí, vai entender o que eu tô falando? Às vezes o paciente fica tanto tempo, seja ele, né, seja ele adulto, mulher, homem, idoso. Às vezes o paciente ele fica tanto tempo internado que a gente acaba criando um vínculo de amizade, né? Só que com esse estrupício aqui não foi assim. Não foi desse jeito, né? Na época... Cala a boca. Na época eu namorava e ele também namorava. Só que era assim, os dois tinham um relacionamento, sabe assim, com pessoas erradas, um relacionamento todo errado, mas a gente tava lá firme e forte com as pessoas, né? Era. Aí, um dia eu fui fazer medicação, as medicações dele da sonda, tererê, tarará, o que que acontece? Ele me saca um telefone do bolso e quer tirar foto de mim. E é arma? Aí eu falei, eu pensando comigo, né, assim, que diacho esse homem quer tirar foto de mim? O que que ele quer? Será que ele vai postar nas redes sociais? Será que ele vai sacanear com a minha foto? O que que ele vai querer fazer? E eu já fiquei meio assim, né? Foi um paciente tirando foto minha, não pediu permissão, não tenho amizade, né? Não tenho intimidade, não tenho nada. O cara quer tirar foto minha, eu já fiquei... Aí eu já mandei aquela, né? Moço, faça isso não, que o meu marido tem ciúme. Eu não era nem casada, mas enfim, né? A gente se
se defende com as armas que tem. Aí diz ele que depois que eu falei isso, ele ficou me achando entojo, né, amor? Falei assim, nossa, menina nojenta. Aí diz ele que já não gostou mais de mim. Depois, mas é verdade mesmo. Depois que eu falei aquilo, que o meu marido tinha mas ciúme. não gostava dela? Porque eu falei, vai lá saber o que esse cara quer tirando foto minha. E quem disse que eu gostava de tu? Que intimidade é essa? Mas eu não tô falando que tu gostava de mim. Eu tô falando que... Peguei nós na tua cara. Eu tô falando que no momento que tu foi tirar foto, eu não entendi o porquê. Eu fiquei meio receosa. Sabe lá Deus que diacho que tu ia fazer com a minha foto, né? Ia mandar imprimir e limpar a bunda. É. Aí tá. Aí diz ele que pegou abuso da minha cara desde esse dia. Mas ele continuou internado. E aí foi. Todo dia, todo plantão, mesmo paciente. Não, conta a história direito. Eu fui transferido pro eu vou chegar lá. Se tu deixar eu contar a minha história. Ah, tá legal. Mas eu faço parte dela, por isso que eu tô falando. Então eu fiquei na tua. Quem tá narrando aqui sou eu. Narrando? Aí, ele foi transferido. Eu trabalhava no posto cirúrgico e em cima era a clínica médica. Ele foi transferido do posto cirúrgico para a clínica médica. Na transferência eu tava de folga. Quando eu voltei para trabalhar no outro dia de plantão, enfim, que eu fui lá, a pasta dele, né, dos pacientes, a pasta dele já não tava mais lá. Aí eu falei assim, cadê o paciente do 212? Cadê o Janda? Não sei o que. Ah, foi lá pro posto 3. Falei, ah, tá. Aí, na hora de folga lá embaixo, né? Na hora da folga, eu subi pra ir lá no apartamento onde ele tava internado, pra saber como é que ele tava e tudo mais. Porque, assim, até então, ele não lembra. Mas até então, ele ainda não tava com tanta facilidade de ir no banheiro, tudo mais, tererê. Então, eu fui lá, falar, e aí? Eu chegava lá, e aí, fez xixi hoje? Conseguiu fazer cocô? Não sei o que lá, aquelas perguntas, né? Tu não lembra, não, amor? Isso aí? Hã? Aí, toda vez eu chegava... Aí, toda vez eu chegava lá, porque tu tava de sono, ô elemento. Jumentão. E aí, a minha rotina foi essa, sempre de chegar no plantão, né, assumir o plantão, tudo mais, tererê, e lá sempre fazer uma visita pro elemento aqui, né? Elemento X? Só que daí, essas visitas... foram se prolongando. Na minha cabeça, elas foram mudando um pouco, entendeu? Aí eu passei a me arrumar para ir trabalhar. Falei, ué, mas a gente não se arruma para ir trabalhar? Não, porque eu vou trabalhar, eu tá com pijama e já era, entendeu? Se eu tomo banho, eu não vou. Se eu tô bem, eu não vou. Se eu pentio o cabelo, ou não, eu vou. Mas, na época... eu penteava o cabelo, eu passava uns Bregneres, assim, né, um perfuminho. Às vezes eu fazia umas tranças no cabelo, porque meu cabelo é comprido, né, pra ser diferente, né, amiga. Aí eu ia lá pro elemento, né, visitar o elemento, toda gatinha. E aí, só que ele fala que ele tinha abuso da minha cara, né. Eu não prestava atenção pra isso não, que ele não gostava dela. Aí diz ele que não prestava atenção porque ele não gostava de mim, mas... Deus já estava trabalhando dentro de mim. Dela, meu não, dela. Dentro de mim. Pra gostar disso aqui. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês da situação. Do elemento. Ai. Aí, o que ocorre? Presta atenção no que você ora. Presta atenção no que você pede para Deus, que Deus lhe atende. Só que o que acontece? Deus lhe atende da forma dele, igreja. Deus não lhe atende da forma... Deus não lhe atende da forma que você quer, não. Deus lhe atende da forma dele, do que ele tem de melhor para você. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente não sabe pedir, não é não, Vaso? A Bíblia não fala que a gente não sabe pedir, que a gente ora e não sabe orar. Aí o que acontece? Eu acho que eu fiz uma dessas orações meio errada aí. Aí num dos dias que eu fui visitar ele, eu saí e tal, fechei a porta e fui. Aí o corredor assim era pra onde? Fui pro meu setor. Aí o corredor era longo.
Nesse corredor, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Filha, esse cara vai ser teu marido. Aí eu... Ai, Espírito. Ô, Espírito Santo, faz isso comigo não, filho. Eu te amo tanto. Mas Faz isso comigo não. Só que daí... Só que o sofrimento não é dela não, o sofrimento é meu, tá? Só que daí, meu irmão, o que que acontece? A gente não pode negar as coisas de Deus, né? Depois desse dia, eu já comecei a olhar ele diferente. Depois que Deus falou comigo no corredor do hospital. Olhava como antes. Cala a boca. Aí ele me fez lembrar um dia. Como eu falei no começo, ele tinha um relacionamento meio atribulado e eu tinha um relacionamento atribulado na época. Eu? Então, eu orava muito. Eu tava com a pessoa, só que daí eu orava. Falei assim, Senhor, se essa pessoa não for pra mim, essa pessoa só me dá desgosto, isso e aquilo, tal, me tire essa pessoa. Olha aqui, Me mostre, me dê um homem de Deus, um homem, né, abençoado, um crente que me ajude, que é companheiro e que eu consiga uma família inédita com ele. Depois eu falo o que é família inédita. Aí, na época, eu lembro que eu orei por quê? Porque todo mundo tem um padrão que gosta, né? E qual é o teu padrão? Meu marido gosta de mulher branca das pernas roliças. Gordinha, né? É o padrão que ele gosta. Oxe, top. Meu padrão sempre foi homens altos e magros. Alto, eu gosto de homem... Homem bonito é homem alto pra mim. Entendeu? Aí veio esse elemento aqui totalmente ao contrário. Aí eu lembro que nesse dia eu tava ajoelhado no pé da cama orando. Eu falei assim, Senhor, eu nunca namorei um homem negro. Como será namorar um homem negro? Será que tem diferença? Eu lembro que eu fiz essa oração. Meu padrão de homem sempre foi alto, magro e branco. Nunca olhei para homem negro, nunca me interessei para homem negro. Entendeu? Meu negócio era homem branco. Provou, já foi, filho. Aí veio esse elemento. Aí quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, no corredor do hospital, eu falei, não, meu Deus. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Mas esse daí é o melhor para nós, Senhor. Não, meu Deus, faz isso comigo. Não, Senhor. Daí começou a me dar um desespero. Entendeu? Porque o cara fugia totalmente do padrão que eu tinha pra mim. Tu tá falando isso agora? Hã? Tu tá falando isso agora pra mim? Tô nada, sempre falei. Não, isso aí não. Então se liga na novidade. Depois você me segue lá e fique por dentro do vídeo. Aí, pera, deixa eu ligar a luz aqui que tá escuro. Aí, esse era o meu padrão. Aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo no corredor que ele seria meu marido. E eu comecei a questionar, no inconsciente, mas consciente com Deus, sobre isso, porque não era o que eu queria. Não era, não, meu Deus, baixinho, barrigudo. Baixinho o quê? Amor, perto do... 1,70 m, filha. Mas os caras que eu achar bonito é 80, 85 pra cima, irmão. 1,70 m pra mim é baixo. Entendeu? Aí, eu falei, não, Senhor. No caso já foi isso. Preto, barrigudo, bonito, baixinho. Falei, não, Senhor. Cheiroso. Isso... Doente? Gostoso. O menino... Eu vou mostrar a foto, minha gente. O cara de sonda, cheio das cirurgias, cheio dos problemas. E Deus falou assim, é esse, minha filha, esse daí que eu desenhei, construí pra você. E bem desenhado. Top da galáxia. Aí tá, aí eu comecei, né, a olhar ele mais, tipo, olhar mais diferente do que eu já tava olhando, depois que Deus conversou comigo no corredor. Mas antes eu olhava bem diferente. Já olhava, eu tô falando que daí eu passei a olhar mais diferente, com outros olhos a mais. Só que daí tinha esse empecilho, que eu estava namorando na época, e ele também. Por incrível que pareça, né, no desenrolar das carruagens aí, eu falei que eu tinha terminado meu relacionamento, e ele também falou que tinha terminado dele. Aí eu falei, opa, eu falei. Sim, que tu tinha terminado. Não.
Sim, senhor. Então tu mentiu pra mim, amor. Eu ia terminar, não foi que tinha terminado, foi que ia terminar meu relacionamento. Não, meu amor, você falou que eu tinha terminado. Falei que eu ia terminar porque não tava me agradando em algumas coisas. Aí, assim, José, ele sempre quis se casar e ter família, né, amor? Não, isso é verdade. Né? Ele sempre quis ter uma família, casar, ter filhos, tererê, tererê. Ser um pai de família. Tenho 2. Eu sempre quis ser mãe também. Sempre, né? Aí, não. Aí, a namorada dele, né? É minha namorada ainda. Na época, amor, a namorada dele, na época, não queria casar. E ele queria casar. E aí, isso foi um dos empecilhos, não foi, amor? Aí, esse foi um dos motivos que eu deixei ela. Esse foi um dos motivos, porque ele sempre quis casar, ser pai, tererê, ter família. E ela não queria casar, né? E eu sempre quis a minha família inédita. O que é a família inédita? É aquela família onde você entra num relacionamento que a pessoa não tem ex-mulher e que não tenha filhos. Então, tudo que você for construir com aquela pessoa, a partir dali, é seu e dela, entendeu? Não tem nada além disso. Eu não tinha outros filhos, nem nunca fui casada, da mesma forma ele nunca foi casado e também não tinha filhos na época. Então, tudo que a gente constrói a partir dali é meu e dele, entendeu? Não tem nada por fora. É um estrume de vácuo desse. Aí tá. Aí fez todos os procedimentos, teve que fazer uma cirurgia na cervical, amor? Fiz. Aí fez cirurgia na cervical. Aqui, ó. Aí fez várias tentativas de tampar a estenose. De queimar a estenose. Não, a estenose não. A fístula. E ia pro centro cirúrgico, fazia, não dava certo. Até que conseguiram, o doutor, graças a Deus, fez uma cirurgia que deu certo, né? Aí tá janta e você tá de alta. Aí o que acontece? Você vai ter que arrumar alguém pra fazer um curativo na sua prótese, né? Por enquanto. Aí o que ocorre? Eu já tava, né, de olho no neguinho, que Deus já falou que ia ser meu, então já tava investindo, né? Aí ele, numa das visitas que eu fui fazer pra ele, numa das visitas que eu fui fazer pra ele, aí ele falou que, ele falou assim, ei, quanto que tu cobra pra fazer o curativo na minha peça? Residência. E não sei o que lá. Aí o que acontece? Eu falei que ia fazer de graça. Por quê? Porque eu não tinha noção nenhuma de quanto que eu poderia cobrar para fazer um curativo na prótese. Sabe ganhar dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro mesmo, não. Então, eu falei, rapaz, eu faço de boas, né? Faço no 0800. Aí ele falou, eu moro não sei o que, lá. Eu falei, eu moro perto da tua casa. Perto assim, tipo, o bairro, entendeu? E 5 minutos, amor? 1 quilômetro. 5 minutinhos, né? Assim, de moto, da minha casa pra casa dele. Eu falei, então eu faço de graça e eu moro perto da tua casa mesmo e tal. Tá, o fulano aqui recebeu alta. E aí, nas minhas folgas, eu passei a ir sempre na casa dele fazer o curativo. Detalhe, ela ia parecendo uma boneca, tá? E arrumadinha. Aí eu ia toda princess, né? Bonita, cabelo arrumado, cheirosa. Na época eu era magra, né? Não tinha filho, não tinha marido. Quando a gente não tem uns trem desse aqui, a gente é bonita, né? O trem desanda quando a gente casa. Pequeno, enfim. Ia fazer os curativos dele bonita. E aí eu sempre tava lá, sempre tava com curativo ou sem curativo, eu tava na casa do Jander. Aí, em uma dessas idas e toda, cadê a Mariela? Tá no Jander. Cadê fulano? Tá no Jander. Uma dessas vezes minha mãe ligou e aí perguntou onde é que eu tava. Aí eu falei, tava lá no Jander, como sempre. E aí ela pediu pra falar com o Jander, ela deu um ultimato, resumindo a história. E aí foi onde ele começou, né, amor? A tipo assim, tá acontecendo alguma coisa aqui, que até a véia aqui no telefone tá me intimando, né? Mas enfim, até então, segundo ele fala, ele não me olhava com outros olhos. Eu já tava investindo.
Mas ele falou que não me olhava com outros olhos. Eu nunca gostei de namorar menina nova na minha vida. Não. Aí ele fala isso, porque a gente tem 10 anos de diferença. Então, 11. as mulheres que ele se relacionou sempre eram mulheres mais maduras. Tanto é que a ex-namorada dele na época já tinha até filho e tudo mais, entendeu? E eu na época, né, 23 aninhos, novinha, bonitinha. Pra ele, ainda era bebê. Porque ele falava que menina nova só sabe gastar dinheiro e dar prejuízo. Mas é verdade mesmo. Não é, não. É sim. Aí, até então ele, né, continuou. Segue a vida. Passou mal. Teve um dia que ele passou mal. Deu estenose de novo, amor? Não, tampou. Falta de ar? Foi. Mas tava com a prótese, né? Tá sem próximo. Então, aí o que acontece? A gente sempre tentou fazer o desmame de tirar essa peça. E sempre dava o mesmo problema, que era estenose. Então, sempre fechava a traqueia dele, ele ficava com falta de ar e passava mal. E aí, lá e vai de novo, já pro hospital. E aí, numa dessas vezes que ele passou mal, ele me ligou e falou que tava se sentindo muito ruim, não tava conseguindo respirar, enfim, e que tava indo pro hospital. Aí, ele falou, tô indo pro hospital. Ah, não. Tô me sentindo ruim. Aí, eu falei, não, tudo bem, amanhã eu tô de plantão, a gente se encontra lá. Tá. Aí de noite, então... Depois da cirurgia eu te liguei. Ele fez um procedimento de urgência com um médico maravilhoso, abençoado por Deus, doutor Rodrigo, pai. Que adotou ele, é como se fosse pai dele, né? Que Deus abençoe muito esse homem maravilhoso, que é até hoje maravilhoso na nossa vida. Top. Sempre salva a gente quando acontece alguma coisa com meu marido. Aí... Ele fez o procedimento, o doutor fez tal, foi pro quarto, foi pra enfermaria. Aí lá, ele ele ia fazer inalação. Antes de fazer inalação, ele sentiu de me ligar. Me ligou, tudo mais. Resumindo a história, a gente começou a conversar e eu comecei a sentir uma presença do Espírito Santo tão grande que eu comecei a chorar. Chorar, que eu não sei explicar o que aconteceu. Eu só sei que eu não conseguia mais falar nada no telefone com ele e eu só chorava, né, amor? Eu só chorava. E ele perguntando o que é, o que foi, o que aconteceu. E eu chorando, falei, eu não sei. E chorando. E chorando, eu falei, eu não sei, eu só tô com vontade de chorar. E chorando. Aí ele desligou o telefone. Tá bom, tipo, vou desligar o telefone, eu vou fazer minha inalação. Depois que eu terminar, eu ligo de novo, né? Aí, nessa dele retornar a ligação, o que acontece? Ele falou, tentando resumir também... Ele falou que o Espírito Santo de Deus falou com ele lá pra ele me pedir em namoro. Aí, tipo assim, pede ela. Aí ele, tipo assim, pediu o quê? Falei assim, fala com ela, gatinha, bonita, novinha, tua mulher que eu desenhei pra ti. Aí ele assim, mas eu vou pedir o quê? O quê? Não tô... Aí se fazendo de demente com Deus, entendeu? Conversa. Deus falando assim, amor. Eu fiquei com medo, porque alguém tava falando comigo na sala, dentro do apartamento, eu falei, quem é? Tô ficando doido? Então, aí mas Deus... realmente falou comigo mesmo. Deus tava falando com ele pra ele me pedir namoro, aí ele tava se fazendo de lesado, né? Se fazendo de desentendido. Porque eu não queria. Porque ele não queria, mas aí é aquela coisa, as coisas de Deus a gente não pode rejeitar, né? Aí ele me ligou de novo. E aí ele falou, eu ouvi uma voz aqui falando pra pedir. Só que daí eu sou uma pessoa muito direta, entendeu? Eu não gosto de enrolação, eu não gosto... Se é pra falar, nós fala, pronto e acabou. E ele faz muito rodeio. E aí quando ele falou assim, assim, não sei o que, falou que era pra eu pedir. Eu falei, pedir o quê, meu irmão? É namoro? Se for namoro, a gente aceita. Aí falei, então pronto, estamos namorando. Também foi assim, não. Aí eu aceito. Vamos namorar. Aí diz ele, eu não lembro dessa parte. Ele fala que depois que eu falei sim pra esse pedido, que na verdade quase foi eu que pedi em namoro, ele falou que eu passei uma semana desaparecida, me evadi tomando rumo ignorado. Eu não lembro disso. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que essa mulher que o senhor mandou eu pedir namoro, aí ele assumiu. Aí ele fica falando que Deus testou ele, porque foi ele pedir namoro, eu sumi, eu vivia na casa dele. Foi ele pedir namoro, eu sumi por uma semana, sem dar notícia. Aí ele falou que eu sumi por uma semana, apareci. Aí eu apareci na casa dele do mesmo jeito, né? Arrumada, bonitinha, tererê, tarará. Aí ele cavala, porque pensa num homem grosso, meu Deus do céu.
Sabe, quando eu falo que é totalmente contrário do que eu tinha pra mim de padrão de homem, é esse elemento aqui, minha irmã. Cavalo perde pra ele. Cavalo perde pra ele. Aí eu cheguei, a gente conversando. Ela, tá não. E aí ele falou assim, e aí? Vai me dar um beijo não? Que namoro é esse? Sabe assim? Nessa romanticidade, lógico, nessa delicadeza. Chega eu, levei um susto, falei, vala, meu Deus, pra onde é que eu vou agora? Não tem pra onde escapar. Aí eu falei o quê? Fecha o olho. Aí eu falei assim, fecha o olho, porque daí eu fiquei constrangida desse pedido, né? Tipo assim, e aí? Vai me beijar não? Né? Aí eu falei, tá bom, moço. Fecha o olho aí pra eu te beijar, então. Aí ele falou pra ele fechar o olho, ele fechou o olho, aí eu dei o pior beijo da minha vida. Não. O terceiro pior beijo da minha vida, que eu já tive 2 horríveis. Esse, o dele, o nosso primeiro beijo foi horrível. Foi? Só que daí Deus trabalha, né, irmão? Deus trabalha e vai aperfeiçoando as nossas fraquezas. Foi, meu amor, isso eu já te falei, mas tu tem amnésia? Eu não lembro disso, não. Ai, tu não lembra de nada. Tu falou que foi uma delícia. Misericórdia, beijo ruim da desgrota. Porque não tem aquela coisa assim que você não sabe pra onde é que vai, a boca desencontra. Você não sabe. Um negócio assim que tu não sabe se vai, se não vai. Horrível. Tá. Aí passamos a namorar. Aí a tribulação começou. Ô, misericórdia. Que daí, olha só, meu irmão. Juntou a ex dele com o meu ex, pros dois juntarem forças pra destruir o nosso amor. E ela bate no peito assim, mas vou te falar, foi tenso o negócio, ó. Aí, até bater nela. Até P, minha filha, foi ameaçar de P. Mas enfim, Deus livre a gente, né? Aí, lá no hospital, a história da técnica que casou com o paciente rodou, né? Que tu sabe que é hospital, minha irmã. A rede de fofoca é longa. Aí o povo do administrativo, irmã, ia lá pegar documento lá, não sei o que, parará. Aí falou assim, ah, você que é a fulana de tal, que se casou com o paciente tal. Falei, é. Eu toda com vergonha, sou eu. Ela, nossa, que história linda, que não sei o que. Mas até hoje é falado no hospital. Eu chego no hospital lá... Aí, assim, as pessoas que não conhecem a gente, quando a gente vai, né, conversar, tal, que a gente pega uma certa amizade, e que daí a gente vai contar a nossa história de amor, né, a pessoa fica assim, tipo, caraca, que legal, senão, nossa, que diferente, não sei o que, né? Ó, hoje, o que ele tem permanente, ele tem uma fratura na clavícula permanente, que ainda é quebrada, ele é todo torto. Ele tem uma fratura na bacia, a perna dele é torta, e ele usa essa prótese e toma medicação controlada até hoje. Na coluna cervical. Mas daí não interfere. E ele toma medicação controlada até hoje. Então, assim, as sequelas estão aí, entendeu? Mas isso pra Deus não foi empecilho nenhum pra que a gente se apaixonasse, passasse por tudo que a gente passou. Ele ainda faz procedimentos devido a essa prótese, que ainda tem que fazer as trocas, tudo mais. A gente tá casada há 7 anos, temos 2 bacuris lindos, maravilhosos. Criança mais linda do mundo são os meus filhos. Então, e a história de amor é essa, assim. Tem vários detalhes, entendeu? Mas aí já passou de 30 minutos já de gravação, então ia ficar muito longo. Mas é assim. Quando Deus tem um plano, quando Deus já tem a sua história traçada, que ele já tem a sua história traçada, não adianta você querer brigar, não adianta você querer chorar, não adianta você ter os seus ideais e falar, não, eu só caso se for assim, 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 com pessoa assim, assim, assado. Meu irmão, a partir do momento que você tá nas mãos de Deus, que você escolhe ele como o guia da tua vida, tu vai fazer de acordo com a vontade dele, não é com a tua, né? Pra ele que gosta de mulher, né, com a pernona grossa, roliça, gordinha, pegou eu, que não sou lá tão grossa assim. Sou gordinha, mas não do roliça do jeito que ele gosta. E eu, que tinha um padrão de homem alto, magro, tererê, tarará, casei, ó. Preto, baixinho, barrigudo. Bonito, mas somos felizes, graças a Deus, e Deus continua no caminho, no centro das nossas vidas. E é sobre isso. E até o próximo vídeo.